concluímos o estudo de pipelines de dados aqui neste capítulo. Eu agora vou trazer para você, até o final, inclusive nas próximas aulas, o processo de engenharia de dados. E vou aproveitar a oportunidade e apresentar uma proposta de Data Science Framework. Por gentileza, me acompanhe. Antes de mais nada, é importante que fique bem claro para você que não existe, pelo menos no momento que eu gravo o vídeo, um padrão nacional ou internacional para engenharia de dados ou mesmo para ciência de dados. Não há ainda um padrão único para que as empresas possam seguir. Você vai encontrar padrões internacionais para atendimento ao cliente, gerenciamento de demandas, gestão de projetos, etc. Para ciência de dados e engenharia de dados, até porque são áreas relativamente novas, você não tem ainda um padrão, o que dificulta ainda mais, principalmente para os iniciantes. Então, cada empresa está encontrando a melhor forma de implementar suas soluções de dados. Não há um padrão único que todas as empresas devem seguir. Bom, o processo de engenharia de dados ele é muito claro, principalmente para quem tem experiência. Eu poderia aqui colocar meia dúzia de slides e apresentar o processo para você, mas eu decidi fazer uma pesquisa. O trabalho de pesquisa é fundamental para quem trabalha com ciência de dados, não é? Eu fui pesquisar se alguém já tinha imaginado, pensado, se não um framework, pelo menos uma estrutura geral do processo. E então eu encontrei um excelente material e você vai ter acesso a esse material, é um material gratuito na internet. O link está na seção de links úteis ao final do capítulo. E o autor do material desenvolveu esse esquema, que ele mesmo chamou de Data Science Framework, que eu achei uma das explicações mais didáticas para quem quer compreender o processo de engenharia de dados e por isso estou trazendo para você. Repetindo, o autor da imagem você vai encontrar no link, lá na seção de links úteis ao final do capítulo, ok? Dê um pause no vídeo e analise a imagem por alguns instantes. Está em inglês, porque eu mantive a imagem original, mas eu vou descrevê-la para você ao longo agora da aula. Veja que nós temos duas linhas no formato de círculo, né? Duas setas, né? Eu tenho aquela seta verde, que é a mais externa, e aquela mais interna, que está um pouco colorida. Aquela seta externa é o processo de engenharia de dados. A interna é, na verdade, o processo de analytics, não é? De análise de dados. E tudo isso junto seria ciência de dados. Eu achei fenomenal esse esquema, extremamente didático, fácil de compreender. A linha verde é trabalho do engenheiro de dados. A linha interna, que está mais colorida, é trabalho do cientista de dados. É claro que outros profissionais podem participar desse processo, como engenheiro de machine learning, arquiteto de dados, etc. Mas, em linhas gerais, são os dois principais perfis dentro do processo de ciência de dados. Está claro para você até aqui? O que nós podemos observar dessa imagem? Que a engenharia de dados ela participa de todo o processo, mas ela tem uma participação especial em algumas etapas. Exatamente as etapas onde a gestão de dados é crítica. Veja ainda que interessante, né? Sem a engenharia de dados, eu não teria o trabalho do cientista de dados. Olha só que legal, hein? Então, o cientista de dados, para fazer o seu trabalho, compreender o problema de negócio, entender os dados, preparar, modelar, avaliar, criar pacotes, entregar modelos, etc. Para fazer o seu trabalho, o cientista de dados precisaria de um engenheiro de dados. Porque o engenheiro de dados é que vai cuidar das etapas onde a gestão de dados é fundamental. Em linhas gerais, isso é o processo de engenharia de dados e tudo isso junto nessa imagem reflete um Data Science Framework. Pode ajudar as empresas a iniciarem, por exemplo, seus projetos ou você mesmo durante o seu aprendizado. Vamos então descrever tudo isso aqui com foco, claro, na engenharia de dados, lembrando que temos um curso gratuito de ciência de dados aqui mesmo na DSA. A engenharia de dados fornece o suporte necessário para que o processo de ciência de dados possa ser executado. E a imagem deixa isso muito claro, não é? Se eu tirar aquela linha verde da imagem, o que acontece? Mais nada funciona. Para usar um português bem claro, não é? A engenharia de dados é a base da execução de analytics, machine learning, inteligência artificial. Observe que a engenharia de dados não participa de todo o processo de ciência de dados, mas sim das atividades onde deve haver
gestão de dados, que é o trabalho do engenheiro de dados. Uma das primeiras etapas do processo é a extração de dados, de uma ou mais fontes, de dados em batch ou dados em streaming, que é uma das primeiras etapas do quê? Do pipeline de dados, né? Que é uma das principais tarefas de um engenheiro de dados. A etapa seguinte envolve a preparação dos dados com atividades de limpeza, transformação, enriquecimento, segurança de acesso. Afinal de contas, como eu disse para você, o pipeline não é só ETL. Tem outras etapas, não é, que fazem parte do trabalho, como a segurança, que é importantíssimo, enriquecimento de dados, entre outras atividades. O processo continua com o armazenamento dos dados no destino ou uso em tempo real. Aí eu trago uma pergunta, mas o que seria o uso dos dados? Simples a resposta. Análise, gráficos, dashboards, machine learning, inteligência artificial ou qualquer outra tarefa de ciência de dados. Ou seja, você não tem que necessariamente armazenar no destino ao final do processo. Você já pode usar os dados, não é proibido, é permitido, por sinal. Eu apresentei para você aí ferramentas de Real-Time Analytics que vão receber os dados diretamente na saída do processo, na última parte de execução do pipeline, e já vão realizar a análise e entregar o resultado ao tomador de decisão. Depende de como a empresa quer a arquitetura, de como ela vai usar os dados, tecnologia disponível, profissionais capacitados e assim por diante. O pipeline de dados pode ser executado uma única vez ou diversas vezes. A linha verde, que é o processo de engenharia de dados, de fato representa um pipeline, não é? Ou pode representar um pipeline. Eu posso ter mais de um pipeline no mesmo processo, claro, nenhum problema, e cada pipeline pode ser executado uma única vez. Então, executou, entregou o resultado, acabou, desliga tudo, vai para o próximo projeto. Ou, se é um trabalho recorrente, eu então agendo a execução daquele pipeline, com Apache Airflow, por exemplo, ou com qualquer outra ferramenta. A execução do pipeline requer monitoramento, segurança, validação e documentação. O pipeline de dados é então criado, documentado e automatizado. Pronto, finalizamos o processo, entregamos o resultado, o produto de dados, não é? E iniciamos um novo ciclo para o próximo produto, para o próximo projeto da empresa, iniciando assim um próximo processo de engenharia de dados. E então, outro processo será iniciado para outro produto de dados da empresa. Um arquiteto de dados é o responsável por projetar a solução. O trabalho do engenheiro de dados envolve construir e manter a solução de dados, que vai envolver pipelines, vai envolver segurança, gestão de metadados, a plataforma de dados local ou na nuvem, entre outros aspectos, para que os dados possam ser usados como aquilo que eles são atualmente, como um ativo corporativo, como um ativo dentro da empresa. Muito obrigado e até a próxima aula.